A paz do Senhor para todos presentes, né? E todos que estão nos seus lares aí para participar dessa escola bíblica dominical. Hoje nós temos aqui, o tema é lição 13, a última lição, hein? Vamos entrar em uma lição importante semana que vem, que fala de famílias, né? Tudo sobre família. Então vai ser muito instrutiva aí a aula do segundo trimestre, né? Estamos no primeiro, no segundo trimestre vai ser uma aula muito instrutiva. Lição 13, aviva, ó Senhor, a tua obra. Estamos no livro de Abacuque. Abacuque tem só 3 capítulos, né? E foi um profeta extraordinário. Profeta, só com 3 capítulos curtos, ele escreveu grandes coisas. Muito ensinamento para nós a respeito também de avivamento, ok? Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te peço que me use aqui, Senhor, como teu instrumento para estar ministrando, Senhor, esta aula da escola dominical. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Este é o tema, Senhor, que eu peço que me dê capacidade, me dê do teu saber, do teu conhecer, do teu revelar e da tua unção, Senhor, de poder para ministrar esta aula, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, glória a Deus. Então vamos fazer a leitura desse texto da lição. Está no capítulo 3º, último capítulo, do versículo 1 e 2, e depois também o versículo 16 ao 19, que diz assim a palavra do Senhor. Abacuque 3:1. Oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, a notifica na ira. Lembra-te da misericórdia. Versículo 16. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Porquanto ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é minha força, e o fará os meus pés como os das cervas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Amém. Oh, glória a Deus. Profeta Abacuque, contemporâneo ali de Jeremias, né? Foi nesse tempo que ele foi usado por Deus, porque sabemos que Deus havia já determinado um juízo, e escolheu o instrumento de juízo para isso, que era o rei Nabucodonosor, Babilônia, que a Babilônia era a nação predominante, aqui realmente estava dominando todo o mundo da época. E alguns dos reis chegaram a ter a ousadia
de tentar buscar socorro no Egito. E isso enfureceu o rei. Espera aí, porque ele colocou reis lá dos judeus, mas que tinham que ter total obediência a ele, ao rei. Ele era ele que estava predominando, mas tiveram essa ousadia de tentar peitar ele. Aí o rei se enfureceu. Antes disso, o rei fez 2 investidas, antes da terceira. Ele fez 2 investidas. A primeira investida foi no ano 606 a.C. ou 604 a.C. Nessa primeira investida não houve resistência. Não houve resistência. E com isso ele entrou em Jerusalém, não houve morte, não houve, ele simplesmente, o rei permitiu, não peitou ele. Ele levou os jovens, nobres, príncipes, aqueles que estavam aculturados, né? que tinham um notório saber já, e ele ia levar esse jovem para aproveitar, para usar lá no palácio, para servirem ele lá no palácio, né? Nessa parte administrativa do palácio de Babilônia. Iam ter as regalias, tudo, iam ter até salário lá, não estariam como escravos, estariam ali como se fossem funcionários do palácio. Então levou Daniel, levou Misael, Azael e Azarias, que era Sadraque, Mesaque e Abdenego. O nome babilônico foi dado esse nome, mas o nome deles era Misael, Azael e Azarias, que eram o nome dos judeus, tá? E levou também outros profetas, o profeta Ezequiel, que era novo aí, levou para lá, e outros, todos os nobres ele levaram. Tudo bem, não houve massacre, não houve nada cruento, foram no amor. Depois, o rei tem problemas com o rei Joaquim também, outro rei que não estava agradando o rei, não estava agradando o Nabucodonosor. Aí o que ele faz? Em 587 AC a.C., ele vai com as tropas, invade, ninguém resistiu, invadiu, foi no templo, pegou todos os utensílios do templo. Era uma forma de acabar com a parte da fé que eles tinham naquele tempo, sem os utensílios ali, incluindo a arca que foi escondida para eles não levarem. A arca da aliança, ali ela desapareceu. Ali, judeus, né, esconderam essa arca em algum lugar, que até hoje ninguém sabe onde está. Ela vai aparecer um dia, lá no templo de Cristo no milênio. Só Deus sabe, porque ela está escondida por Deus, nenhum vai saber onde está. Tá certo? Assim como Deus escondeu o corpo de Moisés, né, para não virar idolatria. Satanás queria, pelejou pelo corpo de Moisés, Deus o escondeu também, né? Mas Abacuque sabia que a primeira não houve morte, não houve uma mortandade ali, não houve violência. A segunda também não houve, simplesmente levaram tudo que estava ali no templo para a Babilônia. O templo ficou vazio. Mas agora Abacuque recebe uma revelação que ele se assusta, que ele já sabia da primeira e da segunda, agora ele se assusta. Essa daí vai ser cruenta. Por quê? Porque o povo, apesar dos juízos que Deus já estava praticando, apesar de saber o que foi feito com as 10 tribos do norte que foram dizimadas pelos assírios, e os profetas sempre falavam e lembravam, né, da irmã
eles chamavam da irmã de Judá, que foram também dizimados. E veja bem, e mesmo com esses avisos, eles continuaram na desobediência. O rei, as autoridades, os religiosos estavam na desobediência. O povo maltrataram o profeta Jeremias, fizeram, prenderam, jogaram num poço de lama, fizeram barbarias. Isso tudo Deus vai acumulando para acumular nos juízos deles, né? Então viria o juízo de Deus nesse sentido. E só que esse juízo que viria não se comparava com os dois primeiros que houve, que foram, vai dizer, mais suaves. Agora esse vinha de uma forma avassaladora, de uma maneira onde a ira de Deus ia ser derramada ali através dos babilônios. Então Deus permitiu que os babilônios, através do rei Nabucodonosor, viessem contra Judá, porque o rei Zedequias estava peitando o rei, estava afrontando o rei, e resolveu resistir. Ele resolveu resistir. Então Nabucodonosor, quando vem com as suas tropas, ele já sabe que ia haver resistência. Só que Jerusalém é um local fortificado, as muralhas altas, difícil de deles transpor essa muralha. E Nabucodonosor não queria perder o seu soldado de graça. Então ele usa de uma estratégia. Ele não tinha pressa não. Ele falou: eu vou fazer um cerco aí, não tenho pressa nenhuma não, mas eles já estão na minha mão, porque não entra e não sai ninguém dessa cidade. E Jerusalém era abastecida com aquilo que vinha de fora. Então eles tinham muita coisa armazenada na cidade, ou certamente armazenaram muita coisa sabendo, o próprio rei Zedequias, ele certamente falou para o povo armazenar coisa na cidade. Só que Nabucodonosor sabia, um dia acaba, um dia a comida acaba. E eles cercaram toda Jerusalém com as tropas, que não tinha como escapar. O rei Zedequias tentou à noite sair, fugir com a família lá, e ele foi capturado. Pensou que ia conseguir passar pela guarda de Nabucodonosor, mas Nabucodonosor já deixou eles todos atentos. Olha, eles vão tentar, se alguém tentar fugir, cerca tudo. Não tinha jeito. Aí prenderam ele e vazaram os olhos dele, furaram os olhos dele e levaram cativo para a Babilônia. Imaginou? O cara com o olho, né, cego agora, o olho furado, e ter que percorrer 1.500 quilômetros de Jerusalém a Babilônia, 1.500 quilômetros, e por estradas cheias, acidentadas, né? Não era uma estradinha assim, né, asfaltada, estradas com muitas sobes e desce, muito rio para atravessar, um monte de coisa. Tudo isso por causa da desobediência. Deus é longânimo nos seus juízos, como Deus está sendo longânimo ainda com relação à vinda de Cristo. Deus está sendo longânimo, mas a ira dele está se acumulando. E uma das coisas que podemos, e a Bíblia nos dá amparo para falar, seria com a humanidade pecadora, a ira de Deus, com a humanidade pecadora, na ignorância, que não conhece Cristo, que não sabe, que não conhece a Bíblia, não conhece a Escritura, seria a ira dele contra esses? Até em parte sim.
mas não total. Porque a ira dele é com relação, como foi com relação aos judeus lá. Quem é o povo da vez agora? Quem é o povo da vez? A igreja. A igreja. E a própria Bíblia fala algumas advertências. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Está falando para quem? Para o povo do mundo? Para a igreja. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Está falando com quem? Com a igreja. Mas que iniquidade que está se multiplicando? É no mundo? É no mundo, os pecadores? Não, no meio da igreja. Ele está tratando com o povo. Está tratando com o povo. E nós vemos que o evangelho aí, ele foi totalmente, está sendo manipulado por muita gente, por muitos lobos vestidos de ovelha. Ou não está? Tá. Mudam o evangelho, mudam a palavra, porque a palavra pode ser manipulada, e o povo leigo, ou o povo que vive com a mente só querendo coisas materiais, e a maioria é assim, tanto que o próprio Cristo passou por isso. O povo que seguia Jesus, aquelas multidões, eles estavam preocupados com a palavra que Jesus pregava? Em boa parte sim, mas a maioria estava correndo o quê? Atrás de milagre, atrás de bênção, atrás de coisas materiais, multiplicação dos peixes, pão. Então eles tinham comida. Isso não quer dizer que Jesus só multiplicou uma vez, ele multiplicou outras vezes, que o povo seguia ele sempre. É que o evangelho não vai falar todas as vezes que ele fez esse tipo de milagre, mas o povo era sustentado. Então, quando ele fala lá em João, aquele discurso que ele dá, que o povo não se agradou. Por que o povo não se agradou? Ah, mas ele não está fazendo milagre hoje, não está acontecendo nada. Porque até nas pregações de Jesus acontecia milagre, a multidão recebia, entendeu? E aí eles ficavam atentos, porque está acontecendo o quê? Milagre. Mas naquele dia não aconteceu nem milagre, uma palavra dura, não estava acontecendo milagre. E eles deram as costas para Jesus. Então, onde se promete milagre e fica com aquela promessa, não aconteceu, mas no outro, não, agora não aconteceu, mas na outra vai acontecer, vamos fazer isso, e o povo vai sendo levado pela ilusão, porque não tem a palavra profética, a palavra dos profetas, que são pastores, evangelistas, presbíteros, que têm chamada de Deus, tem a unção de Deus para poder conduzir o povo através da palavra dele. Então o povo é conduzido pela palavra, mas a palavra profética, a palavra revelada, a verdadeira profecia que está na Bíblia. Muita gente fala, não, no Novo Testamento, quando iniciou os primórdios da igreja, tinham quem eram os profetas? Só aparece um, Ágabo, ele prevê lá uma fome em Jerusalém. Só esse. Por isso que depois de Paulo, ele recebeu a chamada, quando ele se converte, ele começa a arrecadar recursos de todas as igrejas que ele fundou para mandar para Jerusalém. Então veja bem a situação. E nesse caso aqui,
as pessoas têm sido iludidas como aquele povo estava sendo iludido por falsos profetas. E no Novo Testamento, depois cessa, não tem profeta? Não, profeta tinha. Quem eram os profetas? Porque não tinha a palavra escrita ainda do Novo Testamento. Não tinha os evangelhos, não tinha as cartas, não tinha. Então eles profetizavam. Era tudo palavra profética. O apóstolo Paulo não escreveu essas 13 cartas, suas epístolas, da mente dele. Ele recebia do Espírito Santo. Então a palavra profética. Tudo que Jesus fez e falava e pregava, porque Jesus atuou como profeta também, vinha através do Espírito Santo, palavra profética. E tudo que nós temos que pregar, depois que as profecias e começou a Bíblia atingiu a sua completude de cartas, tudo, evangelho, foi tudo escrito. Então os profetas em si passaram a ser realmente pastores que já tinham a profecia. Então, para ter conhecimento da profecia, para ter conhecimento da palavra e você poder receber a palavra da sabedoria, que é a revelação do conhecimento que você buscou, então você está falando a palavra profética. Então está saindo o quê? A palavra profética. A palavra que realmente Deus fala com a igreja. E Deus fala através da palavra com cada um. E Ele fala com cada um, é só estar atento, que Ele fala com cada um. Se a pessoa falar, Deus não falou comigo, falou sim, é que tu não ouviu. Você não entendeu. Já viu a pessoa falar, Deus não falou comigo. Falou sim. Falou porque você não entendeu o que Deus falou, ou não quis entender, né? Está aí. Então está aqui. Se estamos sem ação, o que fazer é clamar a Deus, tá? Abacuque ficou sem ação. E agora? A revelação era terrível. Ele começou numa ousadia, até reclamar com Deus sobre isso. Mas Deus não levou em conta isso, até o confortou, porque sabia que o que ele recebeu era muito forte, que a destruição ia ser muito grande, assim como a destruição que virá sobre o mundo, assim que a igreja for tirada da terra, e vai ser tirada. Ontem eu estava ouvindo um pregador de renome lá dos Estados Unidos, filho de um dos grandes aí, falando coisas que erradas com relação à Bíblia, com relação à igreja, colocando a igreja dentro da tribulação e colocando a igreja que vai estar vivendo o reino milenar. E o povo, mas esse aí é um homem conhecido, reconhecido, e acredita no que ele falou? Acredita no que ele falou? E acabam acreditando. Mas quem conhece a palavra sabe, esse cara está falando bobagem. Tem nada a ver isso aí que ele está falando. Mas quem não conhece, aceita e acredita. A igreja não ficará para a grande tribulação. Ela vai ser arrebatada. Lá em Apocalipse capítulo 3, falando para a igreja de Filadélfia, eis que vos tirarei. A igreja que não teve nada do Senhor, o Senhor não, como é que se diz, repreendeu essa igreja. Ela e a igreja de Esmirna não foram repreendidas pelo Senhor. A igreja séria. E a igreja de Filadélfia representa a igreja evangelizadora. E diz, eis que vos tirarei da hora da tentação. A hora da tentação é a hora da grande tribulação. Então não passarão nós
temos que ter a certeza que vamos para a glória, não ficaremos para a grande tribulação. É só andar de acordo com a palavra do Senhor, e não se envolver, e não estar buscando coisas atrativos e correndo atrás disso, que coisas que homens líderes aí oferecem para poder ostentarem, se enriquecerem nababescamente, vendo coisas que você nem imagina. A gente vê aí a riqueza que eles acumularam, e o povo, coitadinho lá, dando casa, dando carro, dando tudo que tem, vendendo coisa para poder atender o valor da campanha. Isso é roubo, é estelionato, mercenários da fé. Jesus disse que viriam lobos devoradores, que viriam falsos pastores, apóstolos, doutores, que fariam prodígios, milagres e maravilhas. Entendeu? Fariam prodígios, milagres e maravilhas. É Deus que está usando esse para fazer prodígios, milagres e maravilhas? Satanás também tem poder para fazer milagre, para enganar o povo, Então esse povo aqui, anterior a Abacuque, do tempo contemporâneo de Abacuque, esse povo aí estava sendo enganado por falsos profetas, e não acreditavam nos verdadeiros profetas, não acreditaram, e o fim chegou, e vai ter a hora que o fim vai chegar para a igreja. Então a ira de Deus maior é com esses que conhecem a palavra e estão aí se aproveitando da palavra para enganar o povo. Iniquidade dentro da igreja, pecado dentro da igreja, mentira dentro da igreja, roubando, estelionato dentro da igreja. Tudo isso acontece. A ira de Deus é com esses, porque esses terão um castigo maior. Jesus falou: haverá menos rigor no juízo para os de Sodoma e Gomorra, que estão na ignorância, do que para aqueles que ele pregou o evangelho lá em Betsaida, Corazim, Cafarnaum, e continuaram fazendo coisas que realmente iam levá-los para a perdição. Então não vão escapar. Não adianta ter o título de crente, tem que ser cristão, seguidor de Cristo e cumpridor e obediente aos preceitos da palavra do Senhor. Há essa necessidade, ok? Então o que Abacuque faz? A profecia dele, aqui principalmente no capítulo 3, ele ia para um lugar alto lá, ele cantava, ele fazia em forma de cântico, para o povo ouvir, mas não estavam nem aí para o cântico dele. Mas ele tinha recebido a revelação que ia ser terrível, e foi terrível. Então, como eu disse, a última foi em 586, essa é a derradeira foi a pior, porque eles vieram com as tropas, cercaram a cidade, 1 ano e meio de cerco, aí acaba tudo quanto é comida, né? Fecharam com saídas de água, não tinha água, as pessoas entraram no desespero, e entraram no desespero tão terrível, tá? Que lá em Lamentações de Jeremias, eu deixei até escrito aqui, que diz assim: as mãos das mulheres compassivas cozinharam os seus próprios filhos,
serviram-lhes de alimento na destruição da filha do meu povo. Lamentações 4:10. Chega ao desespero de se tornar canibais. Canibalismo. Desespero. Bebiam urina. Não tinha água. Até um momento que eles não suportaram mais. Quando eles entraram, os babilônios entraram, já saíram quebrando tudo. Destruíram a cidade, muralhas derrubaram as muralhas, portões queimaram os portões. Tudo isso a gente vê depois Neemias reconstruindo, né? O templo também, quebraram bastante coisa do templo lá. Depois teve a reconstrução do templo, tá? E o que Abacuque fala aqui? O que é ele? Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzem mantimento, as ovelhas da malhada serão arrebatadas, os currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação. Ele participaria de tudo isso, sofreu, perdeu tudo que tinha, mas ele entendeu os propósitos de Deus, porque quando eles cercaram tudo, os soldados, eles começaram a se alimentar do que produzia os campos, começaram a se alimentar das ovelhas, do gado, as vacas, o leite da vaca. Eles tinham toda a fartura lá, os soldados, e eles ficaram sem nada lá. Por isso que Abacuque fala aqui, ainda que a figueira não floresça, não vai ter mais figo para comer, fruto da oliveira não tem mais azeite, a malhada lá, os currais, tudo, não teria mais nada. Eles não teriam acesso, porque tinha lá para os soldados comer, mas eles não teriam acesso a isso. E sabia que tinha do lado de fora, mas não podiam sair. Se saísse, seria castigado ou até morto. Mas ele fala, mesmo assim, nesse momento de grande aflição, eu não vou murmurar. Tem gente que murmura por qualquer coisa, né? Murmuração é algo grave, que Deus não se agrada. Lá no deserto nós sabemos o que aconteceu por causa de murmuração. E as pessoas estão passando alguma dificuldade e começar a murmurar. Como eles murmuravam lá, lá no Egito estava melhor, lá pelo menos tinha comida. Aqui nesse deserto viu, esse maná viu, estava enjoado da comida de Deus. O maná representa a palavra. Não, esse maná aí que estão dando aqui, essa palavra que estão dando aqui, não serve para mim não, eu vou buscar a que eu quero ouvir. Aqui eu quero ouvir. Queremos carne, Deus mandou codorniz, mas tudo representa, né? Queriam alimentar a carne, não o espírito. Porque a verdadeira palavra ela alimenta o espírito, é o espírito que precisa ser alimentado, a alma e espírito. Que a alma é o pêndulo entre a carne e o espírito, e nessa luta aí, o espírito tem que estar vencendo. Se a carne vencer, a alma fica ligada para a parte da carne, e a pessoa acaba se enfraquecendo totalmente e se voltando apenas para o materialismo. Aí onde tem promessa de materialismo, vamos para lá. Vamos para lá, que lá está melhor. Lá não vai ouvir exortação, não vai ouvir repreensão, não vai... Lá está bom. Preferirão o quê? As fábulas. Fábula o que é? Contos. Mentira. Um conto. Porque terão comichão nos ouvidos. Que a verdadeira doutrina é realmente aquele que está no erro incomoda, mas aquele que está no erro, que não se incomoda com isso, mas glorifica o nome do Senhor, que é o que deve fazer, porque sabe que
É melhor estar sendo repreendido do Senhor do que ele não mais repreender, que aí já é bastardo. Ele repreende aqueles a qual ele ama, os seus filhos, que ele ainda tem por filhos. Aí ele repreende. Amém? Então o profeta, pelo que nós vemos, ele era um profeta avivado mesmo diante das circunstâncias. O crente, ele tem que estar sempre avivado mesmo diante das circunstâncias. Quantas situações difíceis já passamos? Se você der um testemunho para cada um, vocês vão contar as dificuldades que vocês já tiveram. Quem é que não teve? Todos nós temos. Mas isso foi suficiente para abalar a nossa fé? Não, porque nós estamos firmados na palavra. E não abalou. E nada vai abalar a nossa fé. Haja o que houver, nada vai abalar a nossa fé. E ele manteve a sua fé, a sua confiança, tá? E uma das coisas que ele fez que agrada a Deus, não murmurou, mas ele se regozijou. Como diz o apóstolo Paulo: está difícil? Está difícil? Dê graça, agradeça, em tudo dai graça, né? Que aí o Senhor vai se agradar e vai te tirar da situação difícil. Se estiver murmurando, vai piorar mais ainda. Mas se você está dando graça, e o inimigo está lá, ele está doidinho que você murmure, está doidinho que você murmure, mas aí você: te dou graça, Senhor, por tudo isso que eu estou passando. Aí ele vai ouvir você dando graça, e ele vai fugir, porque você está resistindo ao diabo, e quando resiste ao diabo, ele fugirá de vós. Amém? Ô glória! Deus fortalece. Por quê? Porque ele regozijou, porque a fé estava firmada no Senhor, firmada na palavra do Senhor. É assim que tem que estar a nossa fé. E Deus fortalece a todos que nele têm confiança. De Jeová, o Senhor é minha força, e fará os meus pés como os dias de cervos, e me fará andar sobre as minhas alturas. Então quem é avivado, crente avivado, e todo crente avivado é o crente vivo, crente atuante, crente que não vive reclamando da vida, porque ele sempre tem a fé e a esperança que Deus muda as situações, Deus muda as circunstâncias, como já mudou a minha circunstância muitas vezes. Mas aí vem outra provação, você está mais fortalecido para passar por outras provações também, porque elas vêm. E se não tiver provação, você vai esfriar. Deus não deixa a gente se acomodar. Paulo queria um alívio. Senhor, tira esse espinho. Orou 3 vezes para o Senhor tirar o espinho. Espinho não é um espinho que estava na carne, porque tem gente aí que entende literalmente. Não, tem um espinho enfiado na carne dele. Cara, isso aí ele mandava por alguém tirar o espinho. Pai do céu, falta de Bíblia. Mas eram os açoites que ele recebia, o sofrimento que ele passava, tinha aquilo como um espinho na carne. E o Senhor falou: não vou tirar esse espinho, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Porque se eu te der vida boa, tu não vai fazer a obra que você está fazendo, você vai diminuir. Não é para diminuir, é para aumentar. O Senhor não salvou ele para ficar no comodismo, salvou ele para atuar. E o Senhor não nos salvou para ficar no comodismo, Ele nos salvou para ser atuante. O crente atuante é um crente avivado. Avivado significa estar vivo. E tem muitos que estão naquela condição, né? Que precisa daquela palavra: desperta tu que dormes, e Cristo te levantará dentre os mortos. Está que nem morto. Então o crente tem que estar avivado, firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor. Glória a Deus. E ele sabia que o livramento,
tudo que estava Deus fazendo era necessário, que aquele povo não tinha mais jeito. Então era preciso juízo, era preciso castigo, como o próprio povo das promessas de Abraão, povo de Israel, que na grande tribulação vão sofrer o juízo, como nunca, vai vir um juízo com tanto rigor como nunca houve em todos os tempos na terra, diz a palavra. A igreja vai estar livre, a igreja que está militando, a igreja que está atuante. Alguma coisa você tem que fazer para o reino de Deus, porque quem não faz nada é omisso, e omissão é pecado. Aquele que sabe fazer o bem, o que é fazer o bem? Testifica de Cristo, você está fazendo bem. Fale de Cristo, você está fazendo bem. Porque aquele que não sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. E no céu não entra pecado. Ô glória, dá para dar glória aí? Aleluia. O pessoal de casa entenda que eu não fico fixo aí em vocês, porque eu tenho uma plateia aqui. O pessoal aqui está presente aqui, né? Atentos aqui. E você que não tem vindo, pode estar vindo aqui para a escola dominical, que vai ser uma bênção para você também. Então Abacuque sofreria as perdas materiais, e muitas vezes chegamos a sofrer perda material, mas o importante é fazer a obra do Senhor, estar firme na obra do Senhor, né? E sabia que aquele juízo de Deus, ele tinha uma finalidade de colocar aquele povo numa situação que saíssem da idolatria, porque eles estavam assediados por falsos profetas, e assediado por falso profeta que fica colocando coisas, pondo o povo numa idolatria, até com objetos dentro de congregação. Objetos. Você já viu? Igreja, um monte de objetos. Eu não vou estar falando aqui, você já sabe. E coisas de misticismo, azeite ungido, água do Jordão. Não tem água de Jordão nenhuma, é mentira. Ele pega da torneira e diz que é do Jordão. É o prego ungido, martelo, tudo custa, é caro, para enganar o povo. E aquele povo, lá no cativeiro, eles podiam sentir lá a falta da presença de Deus lá no templo. Agora começaram, né? Os profetas estavam lá apertando, e os caldeus diziam para eles: cante aqueles cânticos alegres com os instrumentos, e eles falavam: não temos mais condições de fazer isso. E Deus deu outra oportunidade deles voltarem para Jerusalém, depois de 70 anos. E Abacuque, ele entendeu que aquilo que Deus estava fazendo tinha um propósito, mas um propósito de trazer o povo à razão, ao juízo. Mas mesmo assim, depois da volta do cativeiro, eles voltaram a se esfriar. Lá no livro de Ageu, estavam preocupados com o materialismo, com as suas casas. Não davam mais recursos para o templo. Os sacerdotes ficaram com recursos, também esfriaram, não tinha recursos. E aí Deus, através de Malaquias, o último profeta ali, Deus faz aquela exortação e se calou. Mais de 400 anos, Deus não falou mais nada, até a vinda do primeiro precursor, que foi João Batista, e depois para preparar o caminho de Cristo. Amém? Então o profeta aqui, ele sofreu uma transição. A princípio ele se queixou, mas depois ele entendeu o propósito de Deus, e agora ele estava todo jubiloso, porque ele sabia qual era o propósito de Deus, tá? Então, mesmo naquela tribulação que ele passou, a esperança dele estava nutrida pela palavra do Senhor. E toda a tribulação que passamos tem que estar com a nossa esperança sempre nutrida pela palavra do Senhor, porque sabemos que Deus dá a prova até onde podemos suportar.
Tudo tem um limite. E quando chega no teu limite, Deus tira você da prova. Você dá um tempo para você respirar, mas daqui a pouco vem outra, mas você está mais preparado para enfrentar outras provas. Que a vida do cristão é de luta em luta, batalha em batalha. Não pensa que tem moleza, não. Quem oferece moleza está mentindo, tá? E luta pela palavra. Então, não podemos ser conquistados, mas nós temos que ser conquistadores, tá? E não podemos ser conquistados por mentiras. Vocês que têm aqui já a doutrina, dificilmente vocês entrariam na conversa aí. Dificilmente aí. Dificilmente alguém vai te conquistar para entrar no esquema deles. E também temos que ser o quê? Conquistador, e não se deixar ser conquistado. Temos que ser, não nos deixar dominar por isso. Temos que ser dominadores, vencedores, não se deixar ser aprisionado pelas sutilezas do inimigo, seus ardis, e não cair nos seus ardis. Amém? Glória a Deus. Alguma pergunta? Alguma pergunta? Vai ser para os presenciais. Pessoal que está em casa, que Deus abençoe, divulgue, compartilhe essa mensagem, e Deus vai se agradar de você. Tem que fazer alguma coisa, viu? Não é simplesmente acabou, não acabou, continua. A palavra fica aí gravada para vocês passar para outros, tá bom? Que Deus abençoe. Hoje à noite, culto aqui na congregação 19h30. Para quem não é da congregação, quer nos visitar, ou que está aí assistindo pela Smart TV, que não aparece aqui o nome, Frei Gaspar 1652, no Parque São Vicente, em frente, de frente aqui a Academia Smart Fit, tá? Venha nos visitar, venha estar conosco aqui hoje à noite. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor.